Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então desce mais uma dose de boas discussões do automobilismo. Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 583. Eu sou o Thiago Santa Rosa, de volta lá das minhas férias, do Himalaia, ou sei lá, do Egito. Devem ter inventado alguma desculpa bem estapafúrdia para eu estar fora esse tempo todo, mas estou aqui de volta para botar ordem nessa bagunça, para evitar palavrões, para colocar tudo na linha aqui. Esse é mais um Café com Velocidade. Seja muito bem-vindo ao podcast mais tradicional de automobilismo existente no Brasil. E aliás, a gente tem que mencionar isso, o podcast está em alta no mundo do automobilismo. Vários canais se propondo a falar sobre Fórmula 1, NASCAR, MotoGP, Indy, canais oficiais, podcasts oficiais, mas nós, com toda a nossa independência, estamos aqui há 10 anos falando com você, meu caro ouvinte, sobre tudo que acontece no esporte a motor, como diz a nossa vinheta. E nessa edição nós vamos focar muito sobre tudo que aconteceu no Grande Prêmio da Rússia, etapa que foi deslocada por conta dos eventos no meio do ano na Rússia, né? Para quem não sabe, teve Copa do Mundo lá. Fizeram essa alteração e o ano que vem volta como era antes. Se eu não estiver enganado, o Fábio Campos, que está presente aqui, já irá me corrigir logo na sequência. Mas antes de Fábio Campos, eu quero chamar ele, o dono do programa, para dar o bom dia, boa tarde, boa noite, sempre especial. Thiago Raposo, você viu desse Grande Prêmio da Rússia, que você já pode destacar aqui nessas considerações iniciais. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu não sabia que eu era dono do programa, mas tudo bem. E só uma correção, né? Nós estamos hoje no dia 1º de outubro, no dia 31 de outubro nós completamos 11 anos, então você já pode mais puxar para o 11 do que para o 10, quando você for falar então, a gente está no dia 1º de outubro e no dia 31 de outubro nós completamos 11 anos, então ainda não completamos, né? Eu já puxaria para ali. Tá bom, então quase 11 anos. O que só eu vi, eu não sei, mas o que todo mundo viu foi o mais do mesmo. Um assunto que já é polêmica e já é discutido, no mínimo, desde aquela prova na Áustria do Schumacher com o Barrichello. E é quando eu lembro, né, desse assunto realmente pegar para valer. Então, eu até estranhei o tom de surpresas de algumas pessoas. De indignação não, eu acho que se indignar vale a pena e é direito de todo mundo, mas eu vi algumas pessoas com um tom meio de surpresa e tal, e eu não entendi muito bem. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre tudo isso. Claro que nós vamos discutir também a sua, talvez não indignação, porque Thiago Raposo não está indignado. Ele vai explicar isso ao longo do programa. E vocês já puderam conferir ao fundo uma risadinha, tudo. É Fábio Campos, que também está presente aqui, como sempre. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Traga seu destaque inicial. Temos muita coisa para falar. Thiago Raposo já mencionou o assunto que provavelmente vai monopolizar as atenções dos nossos ouvintes, mas tem mais coisa por aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Olá para você, Thiago Rosa, olá Raposo, olá para os nossos ouvintes que mais uma vez nos dão a honra da sua audiência. É um assunto que mexe com todo mundo, que a gente vai tratar hoje, já deu para perceber no termômetro, né, do Twitter. Principalmente... Aliás, a gente trata sempre aqui, vamos tratar de novo, né? Eu prefiro que seja assim, Raposo, do que a gente entrar no balde de muitos... Tá? Eu tô aqui de volta. Tá? Você me interrompeu, você me quebrou meu raciocínio, eu vou colocar a culpa em você. Mas eu prefiro que a gente... saudade de te interromper por isso.
Eu prefiro que a gente faça uma releitura de um tema do que a gente, como muitos estão fazendo, que é entrar finalmente no tema, ou se iniciar numa discussão que eu particularmente tenho orgulho da gente tratar desse tema há muito tempo, porque significa que a gente tem uma filosofia, o programa tem uma ideia, não tem exatamente as mesmas opiniões, mas tem sempre uma filosofia de discutir coisas como essa. Eu acho que, em primeiro lugar, antes que eu me esqueça, você está sim equivocado, o Grande Prêmio da Rússia segue no final do calendário para 2019, a única mudança é que ele se aproxima do Grande Prêmio de Singapura e faz sequência com Singapura, né, o que eles chamam, né, de corridas domingos seguidos, ao invés de ser como esse ano, que eu já até falei aqui, que é uma loucura de sair é só cruzar a Ásia que eles estão fazendo em poucos dias, saindo da Rússia e indo pro Japão em semanas tão próximas, né? Para quem não está ligado, o próximo domingo já é o Grande Prêmio do Japão. E aí a gente vai discutir com que clima a Fórmula 1 chega no Japão, como que a imprensa deve tratar a Fórmula 1 pousando no Japão, e esses buracos todos que a Fórmula 1 que estão explodindo. A gente vai discutir, evidentemente, o mais assintoso deles, que explodiu na Rússia. Mas a Fórmula 1 vive uma fase de estar pisando, caindo em todos os buracos que ela cava há anos. É piloto que não tem assento, mesmo sendo rápido. É uma classificação no sábado que beira o ridículo. Duas categorias dentro de uma só. Enfim, a Fórmula 1 cavou muito buraco e agora ela está pisando em todos eles. E vamos discutir nesse cenário atual, que eu acho que é o importante a gente fazer esse adendo. Vai ter uma discussão um pouco diferente do que era talvez há 2, 3 anos atrás, quando esse assunto pipocou. Vamos discutir a respeito disso. E é claro, este programa vai ser especial e feito para você, meu caro ouvinte. A você que nos apoia através do nosso programa especial de apoiadores, né, o apoia.se/Café com Velocidade, onde você pode, com qualquer contribuição, nos ajudar a fazer o programa. Você pode doar 1, 5, 10, 15, 20, 50, 100 reais, e isso faz com que toda semana esse programa chegue até você. Aliás, nas últimas semanas ouvimos aí alguns probleminhas a respeito de agregadores, de aplicativos, essa coisa de programa não chegar para todo mundo. Nós estamos trabalhando, sempre ouvindo os feedbacks de todos os ouvintes. Se você tem alguma coisa, pode mandar um e-mail para cafécomvelocidade@gmail.com ou mesmo twittar pro Café Velocidade. Lá você pode ter certeza que vai ter alguém sempre interagindo com você, inclusive para tirar essas dúvidas, alguma coisa, tudo em relação ao programa, estamos aqui. E eu estou mencionando o Twitter porque Fábio Campos está amando essa interação, está trazendo muita coisa, inclusive hoje, para a gente poder comentar nos debates sobre a Fórmula 1, então se prepare, se você está aí no Twitter, se você está aí, mandou e-mail, se você participa do nosso grupo de apoiadores no WhatsApp, ou mesmo aqueles que não apoiam, que estão no grupo aberto, aí tem uma diferença. O grupo fechado traz algumas discussões para o programa que o grupo aberto não traz, mas você pode também fazer o programa. Então fique ligado aí, espere que a partir de agora a gente vai tentar falar um pouco sobre tudo ligado ao GP da Rússia e algumas coisas ligadas sobre a Fórmula 1. Bom, vamos começar agora. Bom, então vamos começar este primeiro bloco falando sobre o Grande Prêmio da Rússia. É impressionante aqui como a gente teve muita interação, seja por e-mail, seja pelo Twitter, os debates no WhatsApp, enfim, as pessoas se mexeram. E aí é curioso, meus caros Thiago Raposo e Fábio Campos, né? Esse campeonato, minha impressão nas últimas etapas, até porque eu não participei, né, de alguns programas, esse campeonato começou a ir para uma linha assim de definição, né, com essa abertura
leitura de vantagem que a Mercedes, que o Hamilton teve sobre o Vettel. E ao mesmo tempo que começou a se deslocar, essa diferença começou a se abrir, eu percebi aos poucos o interesse caindo, porque é natural quando tá aquela disputa, aquele equilíbrio, as pessoas, quem que será? E de repente começa a surgir, não, agora ó, a Mercedes está tranquila, tudo. O impacto do que aconteceu na prova no final de semana voltou a mexer com essas pessoas que estavam antes comentando a respeito do campeonato. Só que agora em relação a um fato, ou talvez um assunto que tomou conta do final de semana. O que vocês têm a dizer sobre isso? Nós que estamos aqui, semana sim, semana também, até por conta do calendário, falando a respeito dessas nuances de campeonato, de repente chegar nesse momento e ver uma discussão sobre jogo de equipe, sobre atitude de um companheiro em relação ao outro, sobre talvez até cenas patéticas em pódio. O que vocês acham a respeito? Começando com o Thiago Raposo. Eu fico um pouco desanimado, não pelos comentários do pessoal. Eu acho que esses comentários são apenas consequências do que virou o campeonato. Um campeonato que começou se desenhando muito bem, né? Se as corridas não estavam tão agradáveis assim, o campeonato pelo menos vinha. A Ferrari, pelo menos na minha leitura, me pareceu o melhor carro, né? Que é oponente da Mercedes desde que a Mercedes começou a saga de títulos. E eu realmente cheguei a acreditar em algum momento que nós teríamos uma bela briga pelo título, uma bela disputa. Só que o pós-férias de verão da Fórmula 1 mudou esse cenário. A Ferrari, já teve um programa que vocês discutiram, eu não estava aqui, sobre a quantidade de erros do Vettel e tal. Até discutiram onde era erro do Vettel, onde não era erro, no sentido literal da palavra e tudo mais. Mas o fato é que eles meio que pararam. E aí o Hamilton e a Mercedes... Vamos colocar o Hamilton, né? Porque não é todas as corridas que a gente tem ordem de equipe, a gente não pode colocar tudo na ordem de equipe. Então eu acho que quando o campeonato perdeu o brilho, perdeu a graça, abriu espaço para esses tipos de discussões, esses tipos de debates. Talvez se a disputa estivesse pegando fogo e tal, não teria nem muita gente indignada, as pessoas poderiam estar até vendo com nossa, mas realmente nesse caso eu acho que a ordem de equipe tinha que valer, porque olha só, o Vettel tá à frente, ou o Vettel tá colado. Então eu acho que a perda que o campeonato teve pós férias de verão amplifica um pouco mais essas indignações e revoltas, que eu não acho que estão erradas não, mas eu acredito que se o campeonato estivesse pegando mais fogo, talvez não estaria no volume tão alto essas indignações. Você concorda, Fábio Campos, com a opinião do Raposo? Olha, eu acho que sim, eu acho que eu prefiro levar para o seguinte lado, né, que é justamente a falta de necessidade de ser feito o que foi feito na Rússia nesse final de semana, né? Eu acho que a discussão seria se o que a Mercedes fez, se a Ferrari tivesse a 2 pontos, o Vettel tivesse a 2 pontos do Hamilton. Eu continuaria sendo contra, eu já deixo isso claro, mas era outro nível de discussão, era outro tipo de argumentos e era outra realidade, outra situação. Eu acho que uma das coisas mais graves, entre várias que a gente vai abordar aqui hoje, é esse temor da Mercedes de achar que 50 pontos ou 43, que foi a escolha que ela fez, seriam 43 se o Valtteri Bottas tivesse ganho a corrida. E ela preferiu transformar os 43 em 50. O que eu acho que é gravíssimo e lamentável, não por causa dos números. Não é por causa da pontuação, exatamente. É o que a gente fala aqui muito do Marc Marquez. É por causa da performance. A Mercedes deu qual a expressão que eu vou usar? Um soco na cara da Ferrari esse final de semana. O que a Mercedes fez foi um soco na cara da Ferrari, em termos de performance. A Mercedes aniquilou a Ferrari na Rússia. Então, a Mercedes não tem motivo para achar
Claro que vai ter outras pistas, outros traçados, a Ferrari, né, pode vir mais rápido. Não é de se imaginar, e é impressionante como esses caras não são tocados pelo que eles veem diante dos próprios olhos. Você assistir a ultrapassagem que o Hamilton fez em cima do Vettel na curva 4, é de uma categoria tão grande que ali o cara que é de corrida mesmo, como eles afirmam que são, e eu acho que hoje em dia deveriam até mudar lá o perfil do Twitter da Mercedes, que lá está escrito It's all about racing, né? Mas essas são frases de assessorias de imprensa. Mas é uma mensagem que está assinada pelo Toto Wolff, se não me engano, né? Não, eu digo no perfil lá deles. Estou citando tá. Porque eu lembro que eu vi a capa do perfil. Eu vi algo que o Toto Wolff disse que é nessa linha. Eu vou até recuperar esse tweet enquanto você vê. Independente de onde seja, qual seja o Twitter, é tudo uma verdadeira baboseira. Porque não é tudo sobre corridas, para falar com a tradução para o português. Não é. É tudo sobre resultados. E eu acho que essa é a discussão que a gente tem que ter aqui hoje. Negócios. Business, é isso então? Tudo sobre business. Eu acho que é. Não tem a menor dúvida. Vou chamar aqui o Sandenberg, vou chamar aqui alguns especialistas nessa área, porque então nós não podemos discutir mais automobilismo em si. É isso que está acontecendo mesmo. Por mais que pareça uma brincadeira, é muito isso, né? A Fórmula 1 hoje ela é um item de um balanço comercial, né? Ela faz parte, para a Mercedes especificamente, de um projeto. Ela é um plano de investimento. Ela não é ela não é uma competição esportiva, porque ela se entregou a empresas que só a usam como ferramenta, como mais um item para conseguir chegar no final do ano, um diretor na sede lá em Stuttgart, seja lá onde for, pegar o papel e ver se está no vermelho ou se está no azul. Então, à medida que a Fórmula 1 abriu as suas portas para esse tipo de pensamento, aí esbarra com o que o Raposo falou, é natural que isso tenha virado o que virou, né? O que para mim ainda é motivo para espanto, mas é um caminho desenhado, é um buraco que ela própria cavou, na medida em que ela se entregou a grandes fabricantes. O pensamento empresarial dominou. Então as corridas não são mais vistas como uma competição esportiva. As corridas são vistas como uma mera ferramenta. Então manipula-se as peças e manuseiam-se os pilotos dos boxes como meros peões de um jogo de xadrez. É isso que a Fórmula 1 virou. É isso que a Fórmula 1 explodiu, né, no Grande Prêmio da Rússia. Não há pilotos nenhum, porque até o último que eu achava que era representante de uma certa categoria não é mais, mas depois eu entro nesse assunto. Isso que foi escancarado. A Fórmula 1 ela é hoje, ela não é um esporte, ela é simplesmente uma ferramenta de marketing. Então trabalha essa ferramenta como uma ferramenta. Eu vou provocar isso, porque a frase sempre é impactante, né? A Fórmula 1 não é um esporte. Isso já é motivo de discussões há muito tempo, em vários círculos de outros esportes. Algumas pessoas veem a Fórmula 1, né? Mas como assim? É o carro que é mais importante. O piloto ali é um mero enfeite. Isso eu estou falando de pessoas que não conhecem profundamente o esporte, mas vindo de alguém que conhece, e a gente discute aqui o tempo todo a respeito do que acontece, é pesado. Eu diria até que a gente tem que separar essa frase e colocar como uma pergunta neste bloco, porque essa é a tônica da discussão. E aí... Eu rapidinho, só uma coisa rapidinho, eu coloquei no meu Twitter hoje, eu tuitei... Qual é o seu Twitter? @campusfb. Eu tuitei só sobre isso hoje, porque à medida que as pessoas iam respondendo, eu ia seguindo na discussão, e as pessoas estão muito envolvidas com esse assunto. A Fórmula 1 ela é o esporte, porque o automobilismo ainda é um esporte, né? E a Fórmula 1 é a representação desse esporte, onde para conquistar a glória máxima, vale rasgar o próprio esporte. É exatamente essa definição que eu acho da Fórmula 1. Para ser campeão do mundo, se justifica tudo. Até mesmo não praticar o próprio esporte que se está disputando. Então, essa é, digamos assim, a simbologia toda da questão, tentando transformar em uma frase. Fórmula 1 é o esporte em que, para ganhar, você não pratica o esporte. Você rasga o esporte e joga ele na lata do lixo. Mas eu vou provocar vocês, porque... E vou começar com o Raposo, né? Antes de até pegar algumas interações aqui que o pessoal mandou. Esse é o primeiro caso muito claro, né? Muito evidente,
que chama atenção para a discussão, né, no mundo todo, não é só aqui, não é só o programa, enfim, vários lugares estão dando relevância a esse movimento. Mas é a primeira vez que isso acontece com a Liberty no comando, mais claramente, tá? Não estou dizendo que não aconteceu jogos de equipe, porque a gente sabe que aconteceu, né? Pode buscar aí pela cabeça um ou outro evento, mas um que trouxe até o impacto negativo, aquela imagem no pódio, né? A não comemoração, o embaraçamento das pessoas ali, traz um impacto que é exatamente contra a imagem. Eu não estou falando aqui o que eles esperam, não, que claro, eles esperam lucro da categoria. Eu acho que no fundo eles esperam lucro. Mas a imagem do esporte em si que eles estão desenvolvendo e querem desenvolver. Então a pergunta é, vocês acham, e aí começa com o Raposo, que vai ter um desenrolar diferente desse evento Bottas-Hamilton em relação ao que já existiu? E aí a gente pode citar Barrichello, Schumacher 2 vezes, Áustria, a gente pode citar Massa e Alonso, a gente pode citar Massa e Raikkonen, que foi para um título, mas também teve aqui no Brasil. E aí, o que vocês acham? Thiago Raposo primeiro. Não foi a primeira vez esse ano, né? Há quanto tempo já que nós estamos chamando o Bottas de escudeiro aqui, de ter feito? Se não me engano, teve uma também esse ano. Eu tô errado, Fábio Campos. Eu sei que a memória viva... Ele foi proibido de atacar o Hamilton na Alemanha, né? E não foi essa coisa tão escancarada como foi na Rússia de entregue à vitória. Mas foi muito feio quando naquela relargada na Alemanha, depois do Vettel já ter abandonado, ele partiu para cima do Hamilton e veio aquele rádio infeliz dizendo para hold your positions, né? Mantenha as suas posições. Que inclusive ali, depois eu vou falar, mas é só para não te cortar, inclusive ali, aquilo ali tem uma relação direta com o que aconteceu na Rússia. Mas por favor. Cara, eu não sei se tem como a Liberty intervir de alguma forma, talvez acabando com a besteira de que carros de Fórmula 1 não possam ter pinturas diferentes, e aí correr-se com a esperança de que, como na NASCAR, o fator patrocinador evite que isso aconteça, porque nenhum patrocinador quer saber se o piloto dele não está brigando pelo título e vai perder a vitória, de estampar o nome dele mundo afora, porque vai fazer como? Vamos proibir os rádios. Cara, se isso estiver pré-acertado, não precisa de rádio para orquestrar isso, sabe? Uma placa com alguma coisa ali, um asterisco que se coloca alguma coisa para o piloto entender o sinal, ou mesmo se o piloto tiver contato visual e saber que quem está atrás dele, e saber que nas reuniões o box já foi pré-acordado, que se acontecer essa situação, você sabe que a gente não pode mais entrar no rádio, mas é para fazer isso. Então eu não sei muito o que a Liberty poderia fazer para coibir isso, porque pode-se fazer isso descaradamente sem uma ordem direta vindo dos boxes. Mas antes de passar para você, Campos, e instigando um pouco mais o Raposo, você acha isso possível, né, então, nessa atual conjuntura? Você acha que dá para fazer? Você acha que eles... E melhor, você acha que eles estão interessados em fazer isso de alguma forma? A sua opinião? Não sei, não, como diz a atriz lá, não estou pronto para... Porque eu não tenho informações, não sei se eles estão querendo fazer isso. Não sou capaz de opinar. Isso. Fábio Campos. O Waylor até me perguntou hoje à tarde, né, no grupo de apoiadores, se havia algum projeto disso nas reuniões do planejamento 2021. Aliás, está aqui, viu? Ó, a gente sabe que o regulamento atual deu uma fracassada e os caras tiveram que meter a mão no meio do caminho para tentar melhorar alguma coisa. Isso já ficou claro e até já foi tema do café. Mas 2021 está aí. Não sei dizer como ficaram essas questões. Aí ele menciona. Fábio Campos, você que sempre fala disso, consegue dar um parecer sobre 2021? Olha, não há absolutamente uma linha ou uma frase nesse sentido sendo falada para 2021, em termos de jogo de equipe. Nenhuma nesses... E eu já mergulhei nesse assunto, já rabisquei, já anotei tópicos, já risquei os que vão saindo, os que vão mudando. Enfim, acompanhando isso muito de perto. E não existe nenhuma inclinação a mexer em jogos de equipe.
Só que isso eu posso falar até esse final de semana. Após esse final de semana, eu já não sei. Talvez possa aparecer. Porque eu fiquei muito impressionado com a cara de tacho do Ross Brown, sentado ao lado do presidente da Rússia e do grande responsável por isso tudo, que estava lá. Né? Milionário, bilionário, trilhardário, eu não sei qual nível de dinheiro que ele tem. Barbinha, né? Que estava lá, que é a figura grande responsável por isso tudo. Que, como eu falei no começo do programa, né? Quem chamou a Fórmula 1 para se transformar num negócio de empresas e sufocou equipes que estão lá, as que sobrevivem estão se arrastando no final do grid, algumas por incompetência própria, tem isso também, mas de uma estrutura, de uma categoria que as empurra para baixo e que prioriza empresas, quem fez isso estava lá, estava sentadinho lá. Não há nenhum tipo de menção para se acabar com isso. Eu acho que a primeira Quem que é, coisa... o Bernie Ecclestone? Sim, sem dúvida nenhuma. Não sei se você viu a imagem, mas estão os três lá sentadinhos, né? Ross Brown, Vladimir Putin e Bernie Ecclestone no finalzinho da corrida, né? Porque o presidente da Rússia faz questão de dizer que não está nem aí para isso, né? Chega ali no final, faz o pódio, vai embora. Enfim. E a cara de tacho do Ross Brown, o Ross Brown ele já tem uma cara de tacho, né? Mas a cara dele dessa vez estava muito mais forte, né? Porque o cara foi contratado para fazer o show funcionar. Né? Ele está sendo pago para organizar toda a parte técnica e fazer da Fórmula 1 um espetáculo interessante. Aí eu imagino o que passa na cabeça dele. Né? Como que eu vou fazer um espetáculo interessante? O que adianta eu jogar o carro no chão e construir um do zero se esse tipo de coisa vai acontecer? Ainda foi aliviado, na minha opinião, por uma apatia do público russo, né? que não demonstrou nenhum tipo de repúdio ao que aconteceu, embora esperar protesto de russo, eles não estão muito acostumados com essa palavra, né? Ainda mais com o Putin no autódromo. O Putin podia achar que a vaia era para ele e sairiam todos metralhados do autódromo. Né? Porque na Rússia quem protesta morre. Né? Pode ser a facada, pode ser envenenado na Inglaterra, pode ser tomando um tiro a 800 metros do Kremlin, que já aconteceu, né? O principal opositor dele morreu a 800 metros do Kremlin tomando um tiro. Então lá ninguém sabe protestar. É um país que não tem cultura de protestar. Então, nota 0 para o público da Rússia, embora tenha esse asterisco. Porque não faz a menor diferença se na última é aquela jogada genial da Áustria, né? A grande sacada do Grande Prêmio da Áustria foi ali do Barrichello entregar na última. Então explodiu ali tudo aquilo, mas foi exatamente igual. Tecnicamente não tem diferença se é na última, se é na segunda ou se é na terceira. Tem plasticamente ali, tem o impacto ali do último segundo. Eu posso te interromper porque eu acho que essa tem um detalhezinho técnico aí. Eles esperam exatamente um momento, porque o Vettel não estava muito longe. Então eles esperam exatamente um momento onde eles poderiam fazer sem perder aquele segundinho tudo. Então, sabe quando é tão maquiavélica a situação? Eles falam assim, na curva tal, diminua a velocidade, deixa ele passar. Eu acho que assim, se você ouve esse rádio, você fala, o que é isso? Isso é esporte? É assim que se conduz o esporte? Exato. Agora você tocou no ponto. Eu acho, Rosa, que isso eu acho que é tão difícil acabar com isso, sabe por quê? Porque você só acaba com isso implementando na Fórmula 1 uma coisa que regulamento nenhum consegue implementar, que é caráter. Para se acabar com o jogo de equipe, é preciso ter gente com caráter na Fórmula 1, o que não tem hoje. Quando eu digo caráter não é 8 ou 80, gente. Não quer dizer que são todos mau caráteres. Mas todos têm um desvio de caráter. Quem entrega a posição, quem pega a posição, quem aperta o botãozinho lá, a televisão foi precisa, né? Antes da ordem, tinha uma câmera ali. O cara deve ter ficado ali a corrida inteira, né? A câmera estava exatamente atrás do Toto Wolff e a câmera pega o dedo dele apertando o botão escrito, né, táticas. Então foi absoluta. A televisão desmascarou ali alguns minutos, acho, ou segundos, não sei, enfim. Mas antes de todo o acontecimento, ele estava lá apertando botãozinhos da equipe tática da Mercedes. Né? A televisão foi precisa nisso aí. Fora a questão do rádio, que hoje virou um item. Se a gente, né, antes achava o rádio uma coisa que será o rádio na transmissão, tá, gente? No rádio para o piloto, eu sou a favor de acabar com todos os problemas que isso pode acontecer, e por mais que isso possa ser driblado, eu acho o fim do rádio não ajudaria nessa questão. Poderia não resolver 100%, mas ajudaria.
Mas o rádio que eu estou falando na transmissão, ele é uma coisa fundamental. A televisão hoje levar o rádio, a corrida não é mais inteligível se não tiver mais rádio. Então o rádio hoje faz um papel, não é nem institucional, é quase um papel jornalístico, de desmascarar o que está acontecendo na corrida. Você imagina essas corridas sem rádio, como que seriam, né? Como que até essa entrega de exposição, como é que seria? Então, só acaba com esse problema, na minha opinião, com caráter. E caráter você não impõe, né? Você não estala o dedo e transforma pessoas com caráter duvidoso em pessoas com caráter. Porque é exatamente isso. Essas pessoas que estão lá estão envolvidas num negócio e que são interessadas apenas no negócio delas. Não estão nem aí para quem está na arquibancada. Não estão nem aí para quem pagou ingresso, para quem pega um avião e vai para longe assistir uma corrida, né? Isso aí eu gosto sempre de falar isso pela minha experiência. Então eu imagino isso acontecendo numa corrida que eu fiz um sacrifício e eu imagino que lá na Rússia tinha muita gente que fez o sacrifício, né? Eu imagino isso acontecendo e esse tipo de coisa sendo a corrida terminar dessa maneira, né? Estamos aí às vésperas de Interlagos. Eu não sei como eu veria uma coisa dessa em Interlagos, exatamente ali na pista. Não sei. Exatamente, não sei, porque eu acho que ver isso na arquibancada deve ser muito ruim, né? Muito pior do que é pela televisão. E se você não tiver pessoas com caráter, dificilmente você corrige isso, né? E eu só lamento que a Mercedes tenha ido de uma equipe, em poucos anos, de uma equipe que dava aula sobre administração de pilotos, dava aula, até porque tinha uma capacidade, né, técnica superior aos outros carros, mas dava uma aula de administração de pilotos, dava uma aula de pilotos que se tocavam, mas mesmo assim conseguiam resultados, dava uma aula de como não deixar descambar, apesar dos problemas, ou apesar dos cabelos brancos que Rosberg e Hamilton causaram. E ela foi de uma equipe que era uma salvação, talvez até da Fórmula 1, e foi naqueles anos, por uma equipe dessa, mais uma, comum, com essa mentalidade pobre, com essa mentalidade chinfrim, de simplesmente ser uma equipe que com 43 pontos de vantagem, de maneira totalmente desnecessária, faz uma coisa dessa. A Mercedes é mais do mesmo. Eu acho que os 2014, 15, 16 são a exceção, não são mais a regra. Ali eles estavam tolerando uma situação que talvez eles nem esperassem. Eu cada vez mais sou convicto de que o Rosberg, ninguém esperava que o Rosberg fosse peitar o Hamilton do jeito que peitou. E depois eles fazem a escolha, né, para encerrar, eu lembro o ouvinte, algo que eu já falei aqui, a entrevista do Toto Wolff antes de 2017, dizendo: nós contratamos o Bottas pela sua personalidade. Já diria o Café Expresso. É a cultura de equipes de um piloto só. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, acho que só sobre o Bottas, né? Que vale a menção. Sim. Mas, só para fazer um adendo, Fábio Campos, o Eilor mandou um comentário através do grupo de WhatsApp, a gente pegou e puxou essa conversa por conta disso, porque você lembrou, mas o Leandro JF, que fazia tempo que mandava e-mail, também mencionou e foi na mesma linha perguntando qual sugestão de regras ou regulamentos vocês sugerem para acabar ou ao menos inibir essa prática. Além deles, também o André Luiz Silva Santos, outro que não manda e-mail. Parem as máquinas. Toda semana. É o famoso André do Paulo. Parem as máquinas. Ele mandou. E assim, ele mandou e fez a pergunta de uma outra forma, mas também na mesma linha. Vocês acham que foi justo com a temporada do Hamilton, a postura da Mercedes? Ele até mudou no início, que dá uma discussãozinha aí pra gente continuar esse tema dessa última etapa da Fórmula 1, e aí que tipo vocês acreditam que isso possa ter para 2021, ou seja, perguntando também de regras a respeito sobre tentar coibir isso. Olha que já gerando uma preocupação no nosso público bem clara, o que pode fazer, Liberty pode fazer e tudo mais. Mas eu gostei disso aqui. Vocês acham que foi justo com a temporada do Hamilton, a postura da Mercedes? Thiago Raposo, você acha que foi justo? Você que é um defensor da justiça no automobilismo? Olha, eu não acho que o Hamilton podia ter simplesmente não ter ultrapassado, ter negado. Então eu acho que quando o Hamilton sabe, vê o Bottas fazendo aquilo e tá ciente do jogo de equipe, eu não sei por que a gente está pensando em justiça com o Hamilton. Eu vejo o Hamilton no mesmo barco do Toto Wolff, no mesmo barco do Bottas que aceitou fazer isso. Eu não tiro, né, nenhuma responsabilidade do Hamilton pelo que aconteceu.
E sobre se isso vai ter alguma influência no futuro, eu continuo muito incrédulo com isso. A não ser que venha realmente alguma forma mágica aí de coibir isso. Porque colocar caráter nas pessoas, como o Fábio Campos falou que é o que falta, e identificou na visão dele o problema, eu não vejo ser possível inserir caráter nas pessoas. E fora isso, eu não vejo outra forma de coibir isso. Porque mesmo que se corte o rádio, isso continuará acontecendo. Agora vai lá, eu não vou nem ter o papel. Não, porque daqui a pouquinho eu até quero entrar mais profundamente assim, em cada um dos personagens, né? Mas ainda para continuar na questão um pouco mais geral, eu acho que quem também tem muita influência nisso, não tem culpa, mas tem influência, é diferente, culpa de influência, é a imprensa. Eu acho que se a imprensa fizesse a pressão que ela tinha que fazer, se a imprensa fizesse desde a Áustria 2002 o papel dela, que é tratar esse escândalo do tamanho que ele tem, o constrangimento para se fazer esse tipo de atitude seria muito menor. Se a imprensa não aceitasse, hoje o que eu li de gente envolvida com a Fórmula 1 dizendo que está certo, o que eu vi de jornalista, eu li um jornalista no Twitter dizendo que a Mercedes ensinou a Ferrari. Pode dizer o nome. Sinceramente eu não lembro. Quem eu me lembro foi o Karun Chandok, por exemplo, mas eu tenho até um rascunho aqui para depois gravar um comentário sobre isso. Esse piloto de Fórmula 1 não foi treinado para ser crítico. Então eles têm toda a sua experiência, expertise, focada digamos nisso. Assim. Eles têm toda a sua expertise de se ensinar, de mostrar o carro, mas hoje as transmissões esportivas são, inclui Brasil e futebol, são dominadas por esses atletas. Né? E cada vez tem menos jornalista, que é o cara que foi treinado para ser crítico. O cara que sentou numa cadeira de faculdade e estudou teoria, estudou comunicação, estudou método de influência, e ver esses caras abaixando a cabeça e dizendo que seria estúpido não fazer o jogo de equipe, e ver estes caras dizendo que nós temos que aplaudir o jogo de equipe, tudo isso eu vou colocar no Twitter, se não na terça-feira, na quarta. Isso me assusta, porque a imprensa, quando ela mergulha nesse tipo de jogo, ela amana a pressão, ela apazigua a pressão. Por isso que eu falei, a imprensa, se ela fizesse o papel que é dela, e eu já usei exemplos aqui várias vezes aqui no café, o crítico de teatro, ele avalia se o filme, se a peça foi boa ou foi ruim. O de cinema é a mesma coisa, ele senta e ele avalia se o ator desempenhou bem, se o filme entrega aquilo que promete, se o filme é bom, se o filme tem defeitos aqui, ali. O jornalista esportivo de futebol, o Brasil não faz isso, mas deveriam analisar por que o jogo foi bom, por que o jogo foi ruim, o que está faltando, o que falta em cada time. O jornalista de Fórmula 1 deveria justamente prezar também pelo espetáculo. Peraí, o que aconteceu? Por que está errado? Qual é a estrutura do esporte que envolve essa situação lamentável? Se fizesse isso, com pressão, fazendo perguntas pertinentes, não é enfrentar ninguém, não é brigar com ninguém, é simplesmente fazendo as perguntas pertinentes, a Fórmula 1 se veria numa situação muito mais acanhada, porque o constrangimento após a prova foi uma coisa tão marcante. Né, o constrangimento do Hamilton, a cara do Hamilton, a cara do Bottas, o Toto Wolff, aí vai o James Allison, vai dar tapinha nas costas, que é outra coisa também que, enfim, eu acho melhor não entrar nesse assunto do tapinha nas costas. Aliás, quem que foi que falou no rádio? Porque eu tenho uma dúvida, tem dois James na Mercedes e mostraram os dois na transmissão. E eu acho que não foi o Allison que falou. Não, quem falou foi o Vowles. LLS, se eu não estou enganado, enfim, foi o James Vowles, que é o responsável por estratégia da Mercedes. Ele que vai falar no rádio. O James Allison nunca fala no rádio porque ele é a área técnica do carro, ele é um engenheiro. Então ele dificilmente entra no rádio. E o James Vowles também não é o cara para falar exatamente com os pilotos, mas ele é aquele que coloca ali sempre quando há uma coisa mais grave, como na Áustria, aquele pedido de desculpas, ele entra e fala, eu errei, a culpa foi minha. Enfim, então ele é um cara que de vez em quando ele aparece. Né, quando a situação é mais grave. E nesse final de semana até o Toto Wolff entrou no rádio. No final, né? No final da corrida, depois da corrida. Até ele entrou no rádio para falar essa aberração, essa disfarçatez absurda de, olha, Bottas, estamos muito tristes, é um dia muito difícil para nós. É uma disfarçatez de se jogar na lata do lixo, né? Isso tinha que ir para a lata do lixo. Essa disfarçatez é o tapinha nas costas. É onde eu não estou querendo entrar, para não fugir muito da discussão. Mas o constrangimento é o que eu estava dizendo. Né? O constrangimento que você vê após a prova é uma coisa tão escancarada, é uma coisa tão... Eles não sabem onde enfiar a cara, mas eles fazem. E aí depois vem
com carinha triste no pódio, com carinha bravinha, com venha, suba no pódio, fica aqui do meu lado, porque eu não queria ganhar a corrida. É tão sofrido ganhar a corrida assim. Eu não queria, porque eu sou simplesmente um tetracampeão do mundo, né? Eu não tenho poder nenhum aqui. Então eu sou um mero funcionário da empresa. Então essa disfarçatez feita por Schumacher, feita por Damon Hill, feita por Fernando Alonso, essa disfarçatez para mim é tão dolorosa quanto. Então, aí que eu uso a palavra caráter. Não tem caráter. Deixa eu até colocar, então, o Marcelo Cesarino, porque ele foi nessa linha, falando do Hamilton. E ele fala o seguinte: a Mercedes copia a cartilha da Ferrari, vende a mãe para ser campeão do mundo. Comentário do Cesarino. E aí ele vem com o detalhe do Hamilton. Hamilton foi o que mais me decepcionou. Aceitou a situação, não devolveu a posição e ainda pagou uma de coitado no pódio. Ele, assim como Schumacher em 2002, tinha como evitar essa situação. Um cara que vai ser pentacampeão, 70 vitórias, para que se colocar nessa posição? Onde estava o Hamilton maduro que vemos nesses últimos tempos? Pergunta ele. Hamilton caminha para ser o maior de todos, mas ficará com marcas negativas como Schumacher. Pergunta para Fábio Campos. E aí, ó, que engraçado, os nossos ouvintes, Campos, eles percebem, eles já sabem que a gente vai comentar. 2017, 2018, consagra a atitude de Nico Rosberg? Não sei que atitude exatamente ele está falando. Eu acho, a gente até discutir sobre o Nico Rosberg nessa tarde de hoje, da gravação desse programa, porque há uma declaração do Rosberg apoiando isso. O Rosberg não... Ele não fez um jogo de equipe em 2014, em 2016, né? Tem uma corrida em Mônaco que parece que foi citada, mas aquela corrida de Mônaco ele tem problema no câmbio, e aí ele deixa o Hamilton passar, porque ele tinha problema no carro, e o Hamilton estava brigando pela vitória da prova. Eu acho diferente, acho uma situação, foi com o Bruno Aleixo que eu estava falando isso, me lembrei aqui agora, hoje no Twitter, e é uma situação completamente diferente do que aconteceu na Rússia. E aí a gente entra na questão do Hamilton, que eu concordo muito com o Cesarino. Lembrando do que o Hamilton fez, duas situações. Na Hungria o ano passado, quando a briga era ponto a ponto com o Vettel, e ele teve a hombridade, não sei se quem mandou, se foi ele, não sei quem foi, mas fez o certo de devolver uma posição para o Bottas no final da corrida. Não sei se vocês se lembram, na última curva, ele levanta o pé e o Bottas pega ali 3 pontos. Eu acho que era segundo e terceiro que eles estavam, enfim. Eu lembro desse lance e lembro a grande corrida de Fórmula 1 de todas, o Bahrein 2014, né, quando também um chefão entra no rádio, naquela época era o Paddy Lowe, que está, né, acho que está pagando seus pecados nesse momento, mas enfim, justiça divina à parte, o Paddy Lowe entra no rádio e manda os dois trazerem os carros para casa. Usa exatamente essa expressão, tragam os carros para casa. E Rosberg e Hamilton não dão a mínima para a mensagem dele. E vão brigar na pista e fazer aquele espetáculo que eu já cansei de falar aqui, que foi o Bahrein 2014. Então, baseando nesses dois eventos, eu esperava que o Hamilton também, estou com o Cesarino, eu esperava que o Hamilton fosse um outro tipo de piloto. Dizia isso também hoje à tarde. O Hamilton tinha a chance de sair da Rússia como o gigante entre os grandes. Porque a gente já está discutindo aqui no Café nas últimas semanas aonde esse cara vai parar na história da Fórmula 1. Qual o tamanho? Sem querer comparar, mas enfim, o tamanho dele na história da Fórmula 1 já é algo estrondoso. A gente não sabe qual vai ser o lugar que ele vai se postar, mas a gente já sabe que ele está lá em cima. Então, entre os grandes, onde ele já está, ele podia sair da Rússia gigante. Ele podia sair da Rússia o gigante entre os grandes, dizendo, não, eu não vou me sujeitar a isso, eu não preciso de vencer corridas assim. E no final das contas, o Hamilton prova que é mais um desse tipo de pilotos que são crianças crescidas. Nada mais do que bebês adultos que querem tudo para si mesmo, né, que são capazes de aceitar ordens e receber vitória no colo, mesmo já tendo sentido o sabor do que é uma vitória na raça, e que fazem carinha triste no pódio depois para expressar um tadinho, pobre arrependimento que eles sentem. O Hamilton é mais uma criança crescida dentre tantos esses como Vettel, como Alonso. Esse é um problema do mundo. Isso não é um problema da Fórmula 1. Né? Os adultos do mundo hoje, em grande parte, são crianças crescidas. E os pilotos de Fórmula 1 não fazem diferente da regra. São criançonas crescidas que não têm a maturidade de saber o tamanho que tem. Porque o Hamilton tem o tamanho para falar não. Como o Schumacher tinha na Áustria, coincidentemente tetra também, naquele momento. Caminhando para o penta. Como está o Hamilton, que é praticamente pentacampeão do mundo. Não é ainda, mas está quase lá. Ou alguém acha
que a Mercedes faria alguma coisa contra o Hamilton se ele se recusasse? Alguém acha que a Mercedes demitiria o Hamilton ao descer do carro? Olha aqui, você está fora, nós não queremos. O cara está entregando o campeonato para a Mercedes. Ele está buscando no braço o campeonato e dando para a Mercedes. Ele tinha tamanho, ele não sabe o próprio tamanho. Você sabe quem sabe o próprio tamanho? O Verstappen. O Verstappen sabe o próprio tamanho, porque lá na Toro Rosso gritou não, com todas as letras, as duas letras, né, para o dia que fizeram um jogo de... Agora tenta fazer um jogo de equipe com o Verstappen. Tenta fazer hoje, tenta pedir. O Verstappen sabe o tamanho que ele tem. Ele percebeu o tamanho que ele tem. Muito antes do Hamilton, que não sabe, parece que não sabe, que é tetracampeão do mundo. Thiago Raposo, Hamilton, nesse momento, foi comparado muito com o Schumacher, tanto pelo Cesarino, e o Fábio Campos fez algumas opiniões, inclusive comparando com o Schumacher. Você é um fã, acompanhou a carreira do Schumacher, todos nós sabemos da sua admiração e tudo mais. Você consegue olhar esse incidente da mesma forma? Esse incidente não, né? Porque pode, para alguns, como o Campos falou, um Karun Shandok não é nem incidente, enfim, opinião de cada um. Mas na sua visão, você compara de maneira igual à Áustria 2002, por exemplo? Ou tem algum atenuante que você queira fazer? É algo que mude um pouco a visão em cima do Hamilton ou do Schumacher? Não, acho que não. Talvez... se quiser forçar a barra, a Áustria 2002 foi bem mais no meio. Sexta prova mais do cedo, campeonato. Né? Sexta prova do campeonato. Isso, foi mais cedo. Então, de certa forma, a Ferrari lá não precisava tanto. Mas a Mercedes também, estamos chegando no fim do campeonato, o que muda também, né? Porque a pontuação já está tão gigante e tal. Então não vejo diferença nenhuma, não. Acho que tudo é contra o esporte, né? Como estão pintando aí. Então acho que são duas cenas clássicas aí. E tiveram mais, né? Tiveram algumas outras aí, eu acho, na história que não veio à tona, mas que aconteceram também. Mas te dói de alguma forma pensar nisso? Eu tô falando do fã do Schumacher, relembrando e rememorando isso através do que o Hamilton representa hoje para a Fórmula 1. Você acha que tem alguma dor que você sinta nesse sentido? Do fã do Schumacher, vendo um outro grande fazendo a mesma coisa? Na verdade, eu mudei, né, Rosa, daquele tempo. Eu acho que essa figura de fã do Schumacher, eu acho que hoje eu sou um fã do automobilismo, admiro muito os pilotos, mas eu acho que já não vi isso já há muito tempo, camiseta de fãs ou de defensor, né? Porque eu vejo fãs como o cego, que tudo pro lado dele, pro time dele, ou pro piloto dele, vale a pena, o pênalti roubado pro time dele deixa de ser roubado, ou coisas do tipo, e quando é o contrário. Então há muito tempo que eu já não visto essa camisa e visto o lado crítico, então eu acho que não vejo diferença alguma, não. Foram duas cenas aí que os dois poderiam ter saído agradecidos se não tivessem participado da novela. Aí eu vou te provocar pela última vez, então. Pode ter sido por conta de cenas assim que você deixou de ser o fã? Aí é muito profunda essa sua pergunta, eu não sei te responder. Eu acho que... Eu acho que foi o café com velocidade, não foi não? Você foi cada vez mais fazendo café com velocidade, foi cobrindo corridas, foi vendo corrida de um olhar diferente, não é não? Pode ser que seja. Eu acho que esse lado de não torcer realmente e tentar apreciar e tentar ver todos os lados, meio que veio depois da primeira aposentadoria do Schumacher, né? Então, e aí quando ele voltou já não tinha mais aquela coisa, nossa e tal. Então pode ser que seja questão do café, pode ter que seja essas cenas, não tem a resposta. Então vamos só para poder partir para o encerramento desse bloco. Eu sei que o Fábio Campos tem falar do Bottas, eu mesmo também quero mencionar o Bottas aqui, mas eu queria colocar antes disso o e-mail do Jailson, né? Jailson Fernandes dos Santos, que participa sempre do programa. Ele fala, mais uma vez, voltar às discussões sobre as ordens de equipe, alguns já conformados que até defendem, alegando que a Fórmula 1 é esporte de equipes. Dessa forma, seria aceito qualquer manobra dentro do regulamento para garantir o melhor resultado para a equipe ou seu piloto
principal. Outras até aceitam em determinadas circunstâncias, como por exemplo uma decisão de título de pilotos, mas utilizando somente como em último recurso. E por fim, os que não aceitam esse tipo de atitude, defendendo que a Fórmula 1 é esporte de disputa de pilotos, ou seja, esperam que haja disputa interna entre pilotos sem interferência de equipe. E aí ele fala das ordens do bem, que é a questão Force India, talvez a gente deixe ali mais pra frente. Mas bloco, eu queria... né? Exato. Mas... Aliás, eu quero entender o que são as ordens do bem, mas enfim. Exato. Mas coisa. pra mim, o pior mesmo é o cinismo e teatro por parte da Mercedes ao final da prova. Que vergonha! Ele pergunta assim, se é possível banir, como a gente já discutiu, eu vou pular, né? E aí ele pergunta como ficou essa situação quando estiver valendo apostas, Fábio Campos. E aí, se você quiser mencionar alguma coisa a respeito do Valtteri Bottas, que é um dos temas mencionados, que ainda não foram mencionados, já que falei do Hamilton, pode mencionar a respeito do Bottas um pouquinho, sim, que acho que vale a pena. Então, vai lá, Fábio Campos. Antes essa questão eu até tuitei sobre essa questão do site de apostas, né? Na verdade nem é um site de apostas, quem estava me explicando isso era o próprio Lito Cavalcante, é um grupo de apostas que a Fórmula 1 fechou o contrato e... Você sabe qual que é o grupo? Não, você sabe qual que é o grupo? Perguntando. Eu não sei o nome, eu não sei exatamente o nome, não. É que eu vi a notícia, mas não vi o nome do grupo também, então. Mas é um grupo que gerencia todos os sites de aposta na Inglaterra, enfim, não deve ser uma empresa pouco conhecida, né? O que vale, o que vale é que foi um contrato de 100 milhões, um acordo de 100 milhões de dólares. Mas, Jailson, fique tranquilo, porque quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito tranquilo, porque a Fórmula 1 não tem manipulação de resultados, né? Não é um esporte envolvido com manipulação de resultados. Então, para que a gente vai se preocupar com isso, né? Agora vai colocar ainda apostas no meio, né? Gente apostando, gente que envolvendo milhões de dólares do próprio bolso. Ainda bem que a Fórmula 1 não é um esporte que tem resultados manipulados. Né? Contém ironia, gente. Contém ironia. E... além disso, tudo isso, por falar em resultados... E contém ruído também na intervenção do Rosa, que ele colou a boca no microfone. Desculpa. Só para a gente ir caminhando então para o final, essa questão de manipulação, né, essa coisa lamentável que os pilotos hoje são marionetes, né, controladas dos boxes facilmente, né, você manipula as peças ali como marionetes, e é triste ver os pilotos chegarem a esse ponto, e a expressão máxima disso tudo é o Valtteri Bottas, né, que não pode ser colocado como coitadinho, como tem gente, né, nossa, coitado do Bottas, que injustiça. Eu não acho que é injustiça com ele, é uma deturpação esportiva o que aconteceu. Mas o Bottas, ele merece o que ele está passando, porque ele desceu do carro na Alemanha, por isso que eu falei lá no começo do bloco. O que aconteceu na Alemanha tem ligação com o que aconteceu na Rússia. Não são incidentes exatamente separados, embora diferentes na forma de implementar. Se o Bottas desce do carro na Alemanha com uma postura de piloto de Fórmula 1, chega no box chutando a porta, não estou dizendo que ele tinha que desobedecer, não estou dizendo nada disso. Mas se ele desce do carro, pelo menos com a postura de um piloto de Fórmula 1, que viveu o que ele viveu ali, sem sorrisinho, sem, né, gravar um vídeo, como eu coloquei no Twitter hoje à tarde, ele assistindo a cena do Top Gun, já falei sobre esse vídeo aqui, enfim, ele assistindo aquela cena do Top Gun, do Wingman, do escudeiro, ou seja, ele vendeu, ele não só vestiu a camisa, como ele se vendeu como segundo piloto. Ele entrou na brincadeira. Aí, meu amigo, ele abriu a porta para tomar mais, porque ele entrou no jogo. Se ele desse ali soltando os cachorros, ainda que fosse só a portas fechadas, eu não sei se mudaria na Rússia ou não, mas o que eu tenho convicção é de que pelo menos eles pensariam duas vezes. Nós já tivemos problema, ele já ficou pé da vida aquela vez, será? É muito provável que fizessem a mesma coisa que fizeram, mas pensariam duas vezes. Então, na hora que o Bottas veste a camisa, e repito, se vende até com publicidade nas redes sociais da Mercedes como o segundo piloto, ele merece cada centímetro do que ele passou. Só que o que é para o ouvinte refletir é que ele não quer mais do que isso, é o que parece. Né? Ele não tem o menor, para ele não faz diferença, ele já chegou numa equipe grande, ele é um cara que daqui a 15 anos ele não vai ser lembrado, ele é um ninguém na Fórmula 1. Então, para ele tá tudo bem, não adianta ter pena dele, ele não é um coitadinho, ele é uma parte disso
e que para ele a carreira dele não tem. Então, e coitado, né? Eu tenho até um pouco de pena porque ele vai perder o emprego. Né? Ele tem um emprego, né, já decretadamente excluído da Mercedes em 2020. Ele só renovou com a Mercedes porque a situação na época era como não tinha Ricardo na Renault, o Ocon estava encaminhadíssimo para a própria Renault, estava tudo calminho quando ele renovou. Foi na Alemanha, para o ouvinte que não tem a memória nesse assunto. Ele renovou na Alemanha, ele anunciou na Alemanha. Na prova seguinte, a Fórmula 1 já vivia uma ebulição. Né? Ainda não que na Hungria correu-se ainda com calma e 2 dias depois o Ricardo fez a bomba, né? Para a gente lembrar exatamente tecnicamente os dias certinho. Mas se fosse se a Mercedes tivesse um mês atrasado a conversa com o Bottas não tinha emprego. A Mercedes ia colocar o Ocon no lugar do Bottas. É muito mais promissor, né, do que ele. E a Mercedes está desesperada porque não tem lugar para o Ocon. Então o emprego do Bottas, coitado, já está praticamente riscado para 2020. E ele mesmo assim acha que a carreira dele está só crescendo pelas atitudes que ele faz. Mas eu fico um pouco de dó do Ocon, né? Porque ele vai ficar esperando uma vaga para ir para uma equipe que um dia pode chegar para ele e fazer a mesma coisa que faz, por exemplo, na Force India, e ele ter que aceitar, se ainda tiver um Hamilton, vai que o Hamilton queira bater o recorde do Schumacher e tem possibilidade, né? Enfim, coisas que podem acontecer, né, Thiago Raposo? Já tivemos, se não me engano, um café expresso esse ano falando sobre Expresso, equipes de um só piloto. Não tô entendendo o espanto. Não, minha surpresa é que você ouviu. Eu fico feliz, fico muito feliz. Eu saber. ouço o Café com Velocidade, eu ouço o Expresso. Thiago Raposo é o maior ouvinte do programa. É verdade. Você, quando não está aqui, ao contrário de outros, você escuta as edições. Não tenho dúvida disso. Eu também não tenho. Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui só os tweets Nós da cortamos galera. ele, eu acho que nós deixamos ele complementar a resposta, assim, ele fica bravo. Não sei, Não, ele... terminei, eu só falei, as equipes são de um piloto só, então é isso. Então vamos lá. É isso. Eu acho que ele não quer mais comentar muito a respeito sobre esse tema. Vou passar aqui rapidamente, como eu falei, pelos tweets, né? Pessoal que comentou de uma forma mais dinâmica, né? Fabiano Izuba. Corrida ridícula, ridículos reis, Toto Wolff, perda de tempo assistir isso, saudade Senna, Mansell, Piquet, Prost. Não, esse aqui é outro tema. O Ricardo da Silva, o problema não é a ordem de equipe, o que não gostam é de ordem de equipe que são desnecessárias. Quem não gosta, deve ser, é de ordem de equipes que são desnecessárias, opinião dele. Tem um aqui também, só para complementar, Rosa, do Lucas Tesoto. Ele mandou vários tweets, eu compilei aqui para ficar mais fácil da gente levar para o ar. Ele fala, olha, hoje a Fórmula 1 mostrou a todos que ainda não aceitavam que o formato está falido, é inacreditável ver os pilotos com vergonha de correr, a capacidade de um chefe de equipe que tende a acabar com o espírito esportivo, e a categoria precisa, tudo isso nas palavras dele, a categoria precisa, além de uma mudança de gasto orçamentário e modelos dos carros, de uma mudança radical de ações de equipe na prova. Os pilotos devem ganhar suas corridas e campeonatos por mérito, não por jogo de equipe. Ele cita aqui Fórmula 3 europeia, GP3, Fórmula 2, nada. Enfim, ele cita outras aqui. Nem todas que ele cita são puras, né? Porque ele começou logo com a Fórmula 3 europeia, que tá numa... Ele citou o EC também, essa prática já pelo menos ele faz questão de colocar aqui DTM, não. Isso ele fez questão de escrever aqui por extenso. Então, Lucas, obrigado pelos seus tweets, a gente compilou aqui e continue participando sempre aí com o nosso programa. Confirma aqui, Fábio Campos, no ar mesmo, quem que é que citou essa música aqui do Rush? Só rapidinho. O nome dele saiu cortado aqui no nosso espelhinho. É o Thiago Lemos, que é um ouvinte do Café, retuita os nossos tweets, é um apoiador do Café nas redes sociais, então o nome dele não apareceu aqui, mas é o Thiago Lemos. Então vou dizer aqui para todos que o Thiago Lemos colocou um trechinho da música Spirit of Radio do Rush, excelente banda. O Ricardo Bannerman vai gostar dessa parte do programa. Vai adorar, sim. But glittering prizes and endless compromises shatter the illusion of integrity. Mas prêmios brilhantes e compromissos sem fim destroem a ilusão de integridade. É para pensar na cama sobre essa história toda de
Hamilton e Bottas e o que essa letra de música quer dizer. Bom, encerramos agora esse bloco, né? Como eu falei, ia monopolizar. Então, um bloco inteiro falando sobre... Teremos o que no próximo, senhor? Jogo de equipe e tudo mais. Olha, teremos Max Verstappen, teremos Toro Rosso, teremos McLaren, teremos Force India, teremos Leclerc, enfim. E teremos Sérgio Sete Câmara? Não. Ah, vai ter também, lá no final. E essa aí Aguarde, ouvinte. Informação boa, hein? Informação apurada pelo Thiago Santa Rosa. Tem informação legal aí no café para você. Mas vamos agora cortar esse bloco, porque este bloco número 1 da Fórmula 1 termina agora. Vamos partir para o bloco número 2. Mas você, ouvinte, você pode ouvir na ordem que você quiser. Se você chegou até aqui, não se acanhe, não. Faça o contrário no próximo programa. Ouça na ordem que você quiser.